Fala moçada, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre resistência elétrica e a primeira lei de Ohm, beleza? Bora lá? Vamos lá então. Eu falei no vídeo de tensão que tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons. E também falei no vídeo de corrente elétrica que corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons em função de uma força que está impulsionando. E que a força que impulsiona, ela é a quantidade de joules pela quantidade de quilômetros, que são 6 quintilhões, 250 quatrilhões de elétrons. E que a corrente elétrica, na verdade, é a quantidade de quilômetros, ou seja, os 6 quintilhões, em um intervalo de tempo de 1 segundo. Então, para que eu possa vencer essa resistência, eu preciso de uma força e essa oposição à passagem da corrente elétrica é chamada de resistência elétrica. Então, resistência elétrica, o símbolo dela é a letra R, beleza? E a sua unidade de medida é o Ohm. Essa letra grega ômega, ou você pode colocar ohms. Essa ou essa está correta, tranquilo? A simbologia dela, em algumas literaturas, o que você pode achar? Você pode achar esse zigue-zaguezinho aqui, ou você também pode achar um retângulozinho, todos com R e R qualquer coisa, algum valor, só que esse é algum valor ohm, beleza? Então, olha só, resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente. A sua simbologia é o R e sua unidade de medida é ohms. Essa analogia com a hidráulica também, a questão da resistência. Nos vídeos de tensão e no vídeo de corrente, a gente usou muito ela para fazer a ilustração entre o que é tensão e o que é corrente. Eu tenho dois tanques A e B, uma placa, vou colocar aqui A, colocar aqui B. Eu tenho dois tanques, beleza? Então, eu pego e coloco um nível de água. Quando eu coloco o nível de água, eu tenho potencial no tanque A, não tenho potencial no tanque B, então eu tenho uma diferença de potencial. Mas aqui está 100% fechado, eu não abri essa válvula, eu tenho potencial, mas não tenho vazão de água. Eu tenho tensão, mas não tenho corrente elétrica. Então agora, no vídeo de corrente, essa válvula era aberta 100%, mas agora o que eu vou fazer? Vou restringir a passagem dela para 10%. Então, o que vai acontecer? Eu agora tenho uma força que impulsiona os elétrons vão passar, mas eu tenho agora uma restrição da passagem. Ela vai passar com uma velocidade menor, ou seja, vai passar menos água, ou seja, vai passar menos elétrons. Então, eu tenho uma tensão empurrando, eu tenho um fluxo de elétrons, mas como eu tenho uma oposição, eu vou passar menos água aqui ou menos elétrons. Beleza. Então agora, se eu fizer o seguinte, eu vou pegar e vou restringir a passagem mais ainda, ou seja, eu vou fechar mais a válvula. Se ela estava 10%, eu vou passar para 5%, beleza? Então olha só, o fluxo de água vai sair de A para B? Sim. O valor da pressão é o mesmo? Sim. Só que, ou seja, a tensão é a mesma? Sim. Só que como eu restringi a passagem do fluxo de água, vai passar menos água, porque eu fechei mais a válvula. Ao contrário, também acontece se eu aumentar mais a válvula, abrir mais a válvula, o que vai acontecer? Vai passar mais água. Por quê? Porque eu abaixei a resistência, eu melhorei a passagem da elétrica, ou seja, eu diminuí a resistência. E isso é importante, muito importante. Então presta atenção no que eu falei. Se eu fechar mais a válvula, eu vou estar aumentando a resistência. Se eu aumento a resistência, menos água vai de A para B. Mas, se eu abro mais a válvula, eu diminuo a resistência. Se eu diminuo a resistência, mais água vai passar para B. Como é que vai comportar o circuito? Da seguinte forma, se eu aumentar a resistência, o fluxo de água vai diminuir. O que é aumentar a resistência do fluxo de água? Fechar mais a válvula. O fluxo de água vai diminuir. Se eu diminuir a resistência, o que eu estou fazendo? Abrindo mais válvula, estou diminuindo a resistência, mais água vai de A para B.
Então, no circuito elétrico, se eu abaixar o valor ôhmico do resistor, a corrente elétrica aumenta. Se eu aumentar o valor ôhmico da resistência, a corrente diminui. Mas se eu diminuir o valor ôhmico da resistência, a corrente aumenta. O que eu fiz ali na hidráulica? Tinha uma coluna d'água e eu fechei mais a válvula, ou seja, o que eu fiz? Aumentei mais a oposição ao fluxo de água, a corrente diminuiu. Quando eu abri mais a válvula, eu ofereci menos resistência à passagem da água, o fluxo de água é maior. Então, se eu aumentar a resistência, a corrente diminui, e se eu diminuir a resistência, a corrente aumenta. Beleza. Mas vamos supor que esse tanque A e B esteja nesse nível. Então, eu tenho uma força que vai impulsionar essa água de A para B com um valor X. Beleza, suponhamos que essa válvula esteja a 10% de abertura agora. Então, ela vai impulsionar com uma força X. Então, vê se vocês concordam que se eu pegar e aumentar o nível de água sem mexer na abertura da válvula, sem mexer na oposição, o que vai acontecer? Se eu aumentar o nível de água sem mexer na oposição, a corrente aumenta. Ou o fluxo de água aumenta, a corrente aumenta. Então, olha só, se eu tenho uma tensão X e eu aumento ela, mantendo o valor da resistência da oposição o mesmo, a corrente vai subir. Como é que funciona a lei de Ohm? Então, olha só, eu falei que se eu aumento a oposição, eu diminuo a corrente. Se eu aumento a tensão, eu aumento a corrente. Então, a intensidade de corrente, da corrente é diretamente proporcional à tensão elétrica, só que inversamente proporcional à resistência. Então, como é que isso fica num circuito elétrico? Vamos supor aqui que eu tenho uma fonte, um circuito, um resistor. Voltando aqui, suponhamos que esse resistor esteja 10 volts, e esse tensão de 10 volts e esse resistor de 2 ohms, beleza? Pergunta é, qual que é a corrente que vai estar circulando nesse circuito? Então, olha só, se eu tenho, segundo a lei de Ohm, que a intensidade de corrente ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência, eu substituí na parte literal pela parte numérica ali, sendo que I é a minha variável desconhecida, a minha grandeza desconhecida, como é que fica? I é igual a 10 volts sobre 2 ohms, que é igual a 5 amperes. Então, eu tenho 10 volts de tensão com 2 ohms de resistência, eu tenho 5 amperes de corrente. Então, quer dizer que se eu subir o valor ôhmico do resistor aqui, segundo a lei de Ohm, esse cara vai diminuir. Então, como é que ficaria aqui? Suponhamos que eu passar esse cara aqui para 5. Então, olha só, como é que ficaria isso aqui? A fórmula é a mesma. Então, eu teria intensidade da corrente é igual a intensidade da corrente, ela é igual a 10 sobre 5, 10 volts sobre 5 ohms, que é igual a 2 amperes. Então, olha só, eu aumentei a intensidade, a oposição, realmente a corrente diminuiu. Então, aumentei a oposição, a corrente diminuiu, beleza? Essa é a primeira lei de Ohm, tranquilo? Da primeira lei de Ohm eu posso tirar mais duas. Então, olha só, a intensidade da corrente é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência, mas a resistência também, se eu fizer resistência para lá e corrente para cá, vai ficar resistência é igual a tensão sobre corrente. Beleza. E que, quando eu não sei a tensão e eu tenho corrente e resistência, se a resistência vier para cima, eu tenho tensão. Então, tensão é igual corrente vezes resistência. Então, essa aqui é uma fórmula da lei de Ohm, essa aqui é outra fórmula da lei de Ohm e essa aqui é outra fórmula da lei de Ohm. Isso vai ser muito útil quando a gente começar a falar de potência. Então, olha só, se eu não tenho a corrente, mas tenho tensão e resistência, eu calculo assim, eu encontro assim. Se eu não tenho resistência, mas tenho a tensão e a corrente, tem como eu achar o valor ôhmico. E se eu não tenho a tensão e tenho a corrente e a resistência, tem como eu achar o valor da tensão. Essas três formas, ela pode ser, e você vai fazer um curso de elétrica, ou então você vai pegar uma literatura de elétrica, geralmente tem uma forma para você poder memorizar de forma mais rápida
essa lei de Ohm, que é o triângulo da lei de Ohm. Então, como é que funciona? Funciona o seguinte: você tem um triângulo, e aí no triângulo você corta ele no meio, faz aqui. Você tem aqui a tensão, a corrente e a resistência. Corrente e resistência pode ficar tanto de um lado quanto do outro, não tem importância não. Então, olha só, como é que funciona? O que eu falei com vocês? Que a intensidade da corrente, ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Então, essa fórmula aqui é esse cara aqui, ó. Então, olha só, como é que funciona? Eu tampo a grandeza que eu não conheço e eu acho tensão dividido por resistência. Beleza. Eu sei e falei com vocês também que resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Mais uma vez, se eu tampar resistência, vai ficar tensão dividido por corrente. Tranquilo? E também tensão é igual corrente vezes resistência ou resistência vezes corrente. Então, como é que fica? Mais uma vez, tampo a variável que eu quero conhecer e eu tenho as outras duas, fica corrente vezes a resistência. Essa é uma fórmula muito tranquila, mais fácil de você poder memorizar a lei de Ohm. Apesar do que, se você quiser memorizar, é só isso aqui. E o resto é dedução das outras. Vem para cá, vem para lá, dependendo da variável que você sabe. De qualquer forma, lei de Ohm é uma fórmula muito utilizada em elétrica. Primeira, segunda, terceira eletrotécnica, você vai ver que algumas contas, elas se tornam a lei de Ohm com outros valores, impedância, reatância, com outros, mas o princípio é o mesmo da lei de Ohm. Oposição à passagem, corrente elétrica, tensão. Tranquilo? Então, esse aqui é um triângulo que o pessoal usa muito também para poder memorizar e entender a lei de Ohm. Memorizar, porque entender é mais essa aqui, né? Você saber o que são as coisas. Então, a intensidade de corrente, ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. E se você gostou do vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal para a gente poder fazer mais vídeos sobre elétrica e o canal ir crescendo cada vez mais para a gente poder falar desse assunto tão vasto, tão bacana que é elétrica, beleza?